Brasil. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o secretário executivo do Ministério do Trabalho e do Emprego, André Figueiredo. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Fala Ceará. Bom dia. Bom, secretário, a gente viu aí o superintendente regional falando da discriminação, tanto de raça quanto de religião. Qual é a punição para esses casos? O Ministério do Trabalho atua de que forma? Bem, antes de mais nada, a gente trabalha à frente de uma comissão que combate qualquer tipo de discriminação, seja por gênero, raça, etnia, pessoas com deficiência, homofobia, enfim, qualquer tipo de discriminação. O Ministério tem uma comissão e acompanha para o passo a evolução desses indicadores, e nós, evidentemente, não admitimos qualquer tipo de discriminação, e as nossas superintendências, nas 27 unidades federativas, elas vêm trabalhando nessa perspectiva. Ser discriminado por raça, gênero, etnia, isso com certeza são números que hoje, felizmente, o Brasil é um exemplo para o restante do mundo. Secretário, com relação ao assédio sexual, uma coisa que ocorre, que a gente escuta falar sempre, que tipo de sanções pode sofrer quem comete este ato? A lei penal é muito clara. Nós não admitimos assédio sexual nem assédio moral, porque às vezes a gente ouve muito falar de um assédio sexual, do chefe em si, assediar sexualmente a subordinada, mas também tem um assédio moral. O assédio moral, às vezes, é mais degradante. Você, de repente, dirigir palavras que atingem moralmente a pessoa, e isso faz com que a pessoa possa se sentir abalada, comprometer o seu desempenho profissional. Então, nós temos também todas as leis que os nossos auditores, evidentemente, estão preparados para combater a questão desse assédio, que nós não podemos, evidentemente, admitir. Então, assédio sexual, assédio moral também são outros indicadores que, felizmente, no Brasil estão caindo, né? Assim como o trabalho análogo ao escravo. É bom que a gente diga que, felizmente, aqui no Ceará os índices são pequenos, mas em outras, por exemplo, estado do Pará, em outros estados, Pará, Mato Grosso, nós queremos extirpar por completo situações degradantes de trabalho que são semelhantes à escravidão. Infelizmente, no nosso Brasil ainda existe isso. Em algumas atividades econômicas, por exemplo, o cultivo da cana, nós temos isso aí ainda muito presente. Isso compromete o nosso desempenho. Do carvão. Então, às vezes, o trabalhador sai, principalmente dos estados do Piauí e do Maranhão, para trabalhar nos estados do Pará e do Mato Grosso, e se defrontam lá com situações aviltantes, com situações evidentemente degradantes, onde o trabalhador, às vezes, passa o mês todo trabalhando para pagar as contas que ele está devendo ao patrão. Falando em trabalho, então, como é que o senhor avalia o mercado formal aqui no Brasil? Houve um crescimento? Bem, desde 2003 a 2007, nós geramos mais de quase 8 milhões de novos postos de trabalho. O Brasil sofreu as consequências dessa crise econômica mundial. Nós tivemos nos 2 últimos meses, novembro e dezembro de 2008, uma perda de quase 800 mil postos de trabalho, mas que mostrou em fevereiro e em março nós já começamos a recuperar. Já começamos a ter saldo positivo no CAGED, saldo positivo que inclusive serviu de referência para o mundo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que mostra um saldo positivo na geração de empregos formais. E isso faz com que nós sejamos referência. Tive recentemente na reunião da OIT em Genebra, e quando a gente fala que o Brasil está gerando novos postos de trabalho, as pessoas começam a sentir esperança de que realmente o mundo pode passar por essa crise, e o Brasil está passando por essa crise. Isso é bom que se diga. O Brasil hoje gera postos de emprego e trabalho formal, e também gera possibilidades para que as pessoas possam empreender, para que as pessoas possam ter acesso a linhas de crédito, possam ter acesso à qualificação enquanto trabalhador, mas também enquanto empreendedor, e consequentemente gerar renda para construir sua família com dignidade. Secretário, cresce formal, mas também cresce o emprego informal, né? O governo federal, ele tem atuado, secretário, de alguma forma para melhorar as condições desses trabalhadores? Sem dúvida, sem dúvida. Nós trabalhamos em parceria com o Ministério da Previdência Social, e agora em junho está sendo lançado o MEI, que é o microempreendedor individual. Nós temos aí algumas ações que voltam, e inclusive em parceria com a Universidade Federal do Ceará, que são direcionadas basicamente a essas pessoas. Pessoas que perderam um posto de trabalho e que às vezes têm na compra de um carrinho de pipoca, às vezes na confecção de uma costura, fazer uma tapioca, eles podem consequentemente constituir renda. Então nós trabalhamos para que essas pessoas possam se formalizar, para que essas pessoas possam ter acesso à linha de crédito, porque quem perde o emprego geralmente tem problemas de crédito, não consegue acessar a linha de crédito formal. Então nós temos um grande programa de microcrédito, inclusive o Banco do Nordeste é um grande parceiro. Então nós estamos trabalhando para fazer isso no Brasil um grande exemplo. As pessoas têm acesso a uma linha de microcrédito, consequentemente conseguem sair
sair daquele fundo do poço que a maioria das vezes se encontra. Secretário, falando em melhorias, então, em relação aos trabalhadores da indústria, ainda existe muita reclamação em relação à insalubridade, à periculosidade? Como é que essas pessoas são tratadas? Elas têm direito a alguma aposentadoria especial? Depende da atividade econômica, depende da atividade industrial, da atividade que ela trabalha. Todos têm suas respectivas classificações no CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Então, nós trabalhamos cada atividade, inclusive no mês de junho do ano passado, o presidente Lula assinou um decreto que lista as piores formas, por exemplo, de trabalho infantil, onde crianças, quando a gente fala abaixo de 18 anos, adolescentes abaixo de 18 anos, são completamente proibidas de exercê-las. Vamos lá, aqui no caso do nosso Ceará, você pegar caranguejo é uma atividade altamente perigosa. Então, crianças abaixo de 18 anos são proibidas de fazer esse tipo de atividade. Então, hoje em dia, nós temos todo o interesse em fazer um grande pacto entre empregadores e trabalhadores, fazermos a mediação, a superintendência do trabalho em cada um dos estados, e a nossa, que está fazendo 69 anos. Ela vem justamente ao encontro disso. Recentemente, assinamos uma mediação com os trabalhadores da construção civil e com os empregadores. O Ceará é um dos poucos estados onde não houve greve, onde não houve paralisação. Felizmente, conseguimos a mediação. Então, também uma das missões do nosso Ministério é fazer com que a mediação entre empregadores e trabalhadores possa se concretizar em menos prejuízo para a sociedade como um todo. Secretário, sempre se falou muito na diferença de salário e de cargos entre homens e mulheres aqui no país. O senhor acredita que essa questão ela está diminuindo aqui no Brasil? Não tem dúvida, não tem dúvida. Hoje em dia, inclusive, algumas atividades, por exemplo, eu estive recentemente no congresso da Confederação, do Conselho Federal de Educação Física, onde as mulheres ganham mais que os homens. É um setor atípico, mas apesar de existir ainda essa diferença de salários por gênero, posso garantir que essa diferença está diminuindo. Isso é fruto, evidentemente, de uma conscientização, é fruto de uma evolução das trabalhadoras femininas, das trabalhadoras no Brasil, e isso faz com que nós tenhamos hoje praticamente uma equiparação, apesar de ainda existir diferença. Mas hoje eu posso garantir que essa diferença está diminuindo e ela quase inexiste, por conta da competência, claro, das mulheres do Brasil. Bom, para encerrar, secretário, gostei da parte da competência das mulheres. Claro. Para a gente encerrar, logo mais, o senhor vai estar dando uma palestra aí na superintendência que vai tratar da relação da crise financeira com o emprego no Brasil. Como é que vai ser essa palestra e qual é a avaliação que o senhor faz hoje dessa relação? Bom, a gente faz uma avaliação muito clara. O Brasil hoje, ele pode ser considerado mais uma vez como exemplo para o mundo. O Brasil, ele trabalha numa perspectiva de que nós possamos atacar, como eu disse anteriormente, o emprego formal. Nós tenhamos mecanismos de defesa desse emprego formal. Sabemos que tem algumas atividades econômicas que foram afetadas. Para isso, o ministro Carlos Lupe, ele ampliou as parcelas de seguro-desemprego para fazer com que os trabalhadores desses segmentos, eles possam passar por esses momentos de crise de uma maneira mais confortável. Então, nós tínhamos de 3 a 5 parcelas de seguro-desemprego e essas parcelas hoje podem chegar a 7. Então, isso acontece porque os segmentos de atividade econômica mais voltados para a exportação foram evidentemente afetados. Por outro lado, nós trabalhamos também com perspectiva de com a construção de 1 milhão de casas, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou seja, recursos dos trabalhadores, esses recursos possam ser aplicados também na geração de trabalho e renda. Então, nós estamos aí com a construção civil fortemente consolidada, nós estamos aí com o Plansec voltado para os beneficiários do Bolsa Família. Então, nós hoje trabalhamos na perspectiva que esses beneficiários do Bolsa Família possam se emancipar produtivamente, eles não precisam ficar dependendo apenas da ajuda do governo federal com o Bolsa Família, mas possam se qualificar em termos profissionais e, consequentemente, gerar renda para manter sua família, para viver com dignidade. Essa é a meta do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa é a meta que nós queremos fazer, um Brasil menos desigual, um Brasil mais justo, um Brasil do trabalhador. Ok, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério do Trabalho, André Figueiredo. Secretário André Figueiredo, muito obrigado pela presença aqui no Fala Ceará e um bom dia para o senhor. Bom dia. E o jornalismo de primeira da Rede Record